Pablito, Alê, Mieco, Eric, Manto Stocks, Mamãe, Jovalzão na área. Bom dia, galera. Último dia. Caraca, hein? É isso aí. É sempre a mesma galera, né, que tá todo dia. Muito bom. Já começamos. Ó, compartilha com todo mundo essa live. Compartilha e fala assim, perdeu, porque não vai ter mais. E aí manda a mãozinha para saber se compartilhou. Chipito está muito louco hoje. Tá louco hoje você, né? Doidão, doidão, doidão. Dez segundinhos, começamos. Vamos nessa? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje desculpa, gente, é que o Chipito ele tá alucinado ali. Vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? O que a gente vai fazer hoje? Basicamente, eu atualizo os meus princípios de vida, né? Geralmente eu coloco um princípio ou tiro algum, né? E eu vou aprimorando e evoluindo cada vez mais, né? Esse desafio eu decidi fazer algo diferente, tá? Esse daqui é algo com começo, meio e fim. Então, o que eu decidi fazer foi... Pô, eu quero nessa última live, né? Nessa última live, o que eu quero é fazer um overview de tudo que aconteceu nesses últimos 11 dias, né? E hoje é o 12º. Então, a ideia é de consolidar tudo isso, né? Porque a repetição, ela faz o conteúdo fixar na nossa cabeça, né? E talvez você tenha perdido um dia ou outro, né? E a ideia é a gente fixar tudo isso. Então, hoje eu vou passar por todas as lives, tá bom? Hoje eu vou passar por todas as lives rapidamente para que você possa fixar e pegar a mensagem principal de cada dia, tá? Pergunta antes de mais nada. Você participou de todas as lives? Me diz aí. Você participou de todas as lives? Sim ou não? Ou então, de quantas lives você participou? Das 11 lives? Aliás, das 12 lives contando com hoje? De quantas você participou? Só para eu saber aí. Todos? Caraca. Olha lá, todos. Uau. Que massa. É massa isso, viu? Legal. A galera que tá aqui é a galera que tá desde o começo. Muito bom. Vamos começar então? E vai ser uma jornada interessante, porque vocês vão lembrando de algumas emoções, alguns sentimentos que vocês sentiram ao longo de todos os dias. Tá? Então vamos lá. Episódio 1, né? Prosperidade judaica. Então, basicamente, a gente defendeu que... Bom, por que a gente está estudando, né, sobre a prosperidade judaica? A gente está estudando sobre a prosperidade judaica porque eles têm alguma coisa diferente. Eles são o povo mais próspero que existe hoje, né? Se for pegar o número de pessoas e patrimônio, tá? E então tinha alguma coisa diferente, a gente começou a estudar. Então, a gente começou a se aprofundar... em como eles pensam, quais são os princípios e o que a gente pode trazer, independente da religião, independente do que você acredita, para a nossa vida, tá? Então eu contei primeiro sobre a palavra vida, no episódio 1, né? Eles não existe a palavra vida na língua hebraica, tá? Não existe, só existe vidas, porque não existe uma vida sem a outra, tá?
Então isso daqui é o conceito de união que fez e ajudou eles a crescerem durante todo esse tempo, tá? E eu contei a parábola do barco. A parábola do barco é aquela parábola do pescador que ele vai pescar, pega um peixinho, vai pescar, pega um peixinho. Aí ele pega um peixão e ele devolve para a água. Aí chega um cara do lado dele e fala assim: poxa, pescador, por que você devolveu o peixão? E aí o pescador disse: pô, para, Chip. Chip. Aí o pescador disse assim: pô, eu devolvi porque o peixe é muito grande para minha frigideira, né? E aí o cara pensou: meu, era só ele cortar o peixe, né? Era só ele, sei lá, comprar uma frigideira maior. Mas era óbvio para ele, não era óbvio para o pescador, né? E qual que é a mensagem disso? A mensagem é que antes de você pegar o peixão, primeiro você precisa aumentar a sua frigideira. Primeiro você precisa expandir a sua consciência, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? E aí eu contei essa parábola do barco. Eu contei a história também da parábola dos talentos, né? Em que, poxa, você tinha um fazendeiro, ele foi lá e deixou 5 talentos para um servo, 3 talentos para outro servo, 1 talento para outro servo, e foi viajar. E ele deu a missão para eles de multiplicar esses talentos, né? Deixa eu tirar os comentários um pouquinho aqui. Ai, Toronto de Chip! Para! A K não está aqui de novo hoje, então está complicado gerenciar esses doguinhos aqui sem a copilota. E aí eu contei a história da parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos é, basicamente, o fazendeiro deu esses talentos para os servos e foi viajar e falou: multiplique esses talentos. Quando ele voltou, o servo que tinha 5 talentos tinha multiplicado e tinha 10 talentos. O servo que tinha 3 talentos tinha multiplicado e tinha 6 talentos. E aí o fazendeiro parabenizou esses 2 servos porque eles fizeram o bem, eles multiplicaram talentos. E o último servo, ele pegou o talento que ele tinha recebido e ele enterrou debaixo da terra, porque ele ficou com medo de perder. E aí ele disse: fazendeiro, poxa, eu enterrei para não perder e guardei para o senhor, toma aqui. Ele falou: ué, mas eu pedi para você multiplicar esse talento. E qual que é a mensagem aqui? A mensagem é: independente do talento que você tem, você precisa multiplicá-lo. Nem todo mundo vai ser como eu não vou ser como você. Às vezes a gente não vai ser como o Cristiano Ronaldo, a gente não vai ser como, sei lá, o Bill Gates. Cada um recebe um talento, né? Ou cada um consegue desenvolver um talento. Peraí. Demoninho. Aí, salvei sua caneta aqui, Cal. Cada um recebe o talento que recebe. E a gente precisa multiplicar isso independente de qual ele seja, tá? Então a gente precisa desenvolver o nosso talento, seja ele qual for, tá? E aí eu expliquei que eu me baseei nos judeus por causa do efeito Lindy. O efeito Lindy é aquela história de Nova York que tinha lá um bar e os comediantes se encontravam e eles percebiam que os comediantes que estavam na ativa há mais tempo geralmente ficavam na ativa por mais tempo. E os comediantes que não estavam, que estavam desempregados ou sem fazer nada, eles ficavam mais tempo sem fazer nada. E aí daí criou-se o efeito Lindy, o efeito de que as coisas que estão há mais tempo na Terra costumam ficar mais tempo, né? Então quando você pega um livro, né, a Bíblia, que está aí há tantos milênios, ela tende a estar aqui por mais muitos milênios. O meu livro, por mais que tenha sido mais vendido do ano passado, do ano retrasado e etc., ele não tende a ficar tanto tempo quanto a Bíblia, mesmo sendo best-seller. Por quê? Porque ele não foi provado ainda no efeito do tempo, a Bíblia já, né? Então a gente se baseou na prosperidade judaica porque está aqui há muito tempo. Então isso daqui significa que passou no efeito Lindy, tá? E muitas das coisas que a gente fala aqui tem a ver com o efeito Lindy, ou seja, a gente se baseia em coisas que se provaram no tempo. E aí a gente foi atrás de uma história, e aí a gente foi atrás da história do José do Egito, né? Chip, dá para você ficar deitado e quietinho, por gentileza, em seu floquinho de neve? Pode ser? Pode ser? Pode ser, né? Tá bom, muito obrigado. E aí a gente contou a história do José do Egito, né? José do Egito foi aquele que foi vendido pelos irmãos, virou escravo no Egito, aí ele foi preso no Egito, né? E aí ele tinha um dom de interpretar sonhos, e aí ele
de repente foi parar ali do lado do rei, porque o rei tinha um sonho sobre 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E aí ele interpretou o sonho e disse: rei, você precisa preparar durante esse tempo de abundância, porque logo depois virão 7 anos de vacas magras. E aí o rei se preparou, guardou dinheiro, aumentou os impostos. Quando teve os 7 anos de vacas magras, ele estava preparado, ele tinha sementes, tinha comida, tinha alimento. E aí ele vendeu isso tudo. E caramba! E aí ele vendeu isso tudo para os outros povos, né? E aí ele conseguiu ser muito próspero. Só que o Zé do Egito, ele tinha assumido lá como um dos cargos mais altos do Egito, e ele viu os irmãos dele lá, né? E os irmãos dele não reconheceram ele. E aí ele chamou os irmãos dele e ele disse o seguinte, ele disse assim: olha, irmãos, olha quem eu sou. Tirou ali as roupas dele, os irmãos viram que ele era o Zé do Egito, e os irmãos tinham mandado ele, como escravo, né? E os irmãos ficaram com medo de morrer. E aí ele chegou, tá bom, vem cá. Ai, meu Deus. Aí ele chegou, olhou para os irmãos dele e falou: irmãos, eu não vou matar vocês. Na verdade, pelo contrário, eu entendo que vocês não conseguiam, vocês não tinham discernimento para entender na época. Mas na verdade tudo isso que aconteceu foi uma bênção divina para que eu pudesse governar o Egito. Então não se preocupem, né? Então esse foi o desfecho da história. E quais foram os insights que a gente tirou daqui? O mal da inveja aos sentimentos destrutivos. Não seja consumido pela inveja, ciúmes nem ódio. A importância da honestidade e retidão leva para a verdadeira prosperidade. Perdão tem poder de restaurar. Suportar a adversidade. Remorso prolongado é ruim. A lei de Parkinson existe, né? Não deixa de atuar sobre você. Se você não poupar, escravo será. E os ciclos, né? Os ciclos sempre acontecem no mercado. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. E a gente precisa se preparar durante a abundância, né? A bolsa está subindo e eu não estou vendo ninguém se preparando. As pessoas só estão ficando mais gananciosas, tá? E aí depois, episódio 2, né? Aí teve a história do sábio de Portugal. O sábio de Portugal foi o seguinte. O sábio de Portugal foi aquele que ele estava condenado à morte e estavam armando para ele. Aí chegou o cara lá que ia executá-lo e falou: olha, tem 2 bilhetes aqui, vamos deixar a cargo de Deus, já que você é tão religioso, quem vai matar, se você vai sobreviver ou não. E aí deu 2 bilhetinhos, né, para esse sábio de Portugal, amassou os bilhetinhos e aí disse: o bilhetinho que você pegar vai ser o bilhetinho que vai definir o seu destino. Tá? E aí, o que aconteceu foi que o sábio sabia que estavam armando para ele. O sábio sabia que estavam armando para ele. Os 2 bilhetinhos estavam que ele estava condenado. E aí ele foi pegar um bilhetinho, ele pegou o bilhetinho, comeu, engoliu, e o pessoal fica chocado. E ele diz o seguinte: não se preocupem, é só abrir o bilhetinho que está aqui na mesa e o oposto foi o que eu comi. E aí, obviamente, ele foi solto. E a sabedoria tem a ver com você resolver um problema sem criar outro, tá? E aí contamos a história de Moisés, tá? A história de Moisés, que ele... Para de fazer arte, hein? Para de fazer arte, hein? A história de Moisés foi a seguinte. Ele viveu num momento em que todas as crianças estavam sendo exterminadas, né? Os primogênitos estavam sendo exterminados. E aí a mãe dele colocou ele lá num rio, ele foi parar na realeza, né? Foi criado pela princesa do Egito, cresceu como um nobre, foi assumindo mais responsabilidade, descobriu sobre as suas origens, entendeu que precisava libertar os hebreus, né? Os hebreus eram os escravos do Egito. Ele libertou os hebreus, teve uma super guerra ali com o Egito, um monte de coisa. Aí liderou 2 milhões de hebreus durante o deserto, né? Durante muito tempo. E aí quando ele chegou no final de tudo, que ele ficou lá quase 100 anos em toda essa jornada, né? Aí ele pegou e levou todo mundo até a Terra Prometida e ele não entrou na Terra Prometida. Ele não entrou na Terra Prometida, né? Justo ele foi lá, mandado por Deus, tudo isso.
E o que aconteceu? Ele não entrou na Terra Prometida, e aí é estranho você pensar, né, que ele foi enviado de Deus e ele não entrou na Terra Prometida, sendo que ele fez tudo e ajudou os outros a entrarem. Mas por que ele não entrou na Terra Prometida? Porque ele errou no finalzinho. Ele foi lá, bateu com o cajado dele, com raiva, né, em uma pedra que era sagrada, né? E ele foi orientado a não fazer isso, e ainda assim ele fez, né? E aí ele não entrou na Terra Prometida. Qual que é o insight disso? O insight é: nunca deixe as emoções falarem mais alto que os seus princípios. Quando as emoções falarem mais alto que os seus princípios, você está fadado ao fracasso. Foi o que aconteceu com Moisés. Mas, além disso, nunca deixe para errar grande no final da sua vida. Erre quando você é mais novo. É igual a bolsa de valores, né? Pô, quando eu errei, tinha 18 anos, tá tudo bem. Se eu errar hoje grande com todo o meu dinheiro, não tá tudo bem, né? Já tem muita gente que depende de mim. Então erre cedo, erre rápido, aprenda com isso e não erre grande no futuro. Não se exponha ao risco da ruína, tá bom? Você pode errar grande no começo, mas quanto mais velho, menos erros você deve cometer. Não deve errar grande, sim pequeno, tá? E aí aqui a gente fala um pouco sobre como o dinheiro é importante na nossa vida, e o dinheiro não é apenas um pedaço de papel. Então um rabino, ele foi palestrar, sai mosquito, ele foi palestrar e aí era de graça, ele ia palestrar de graça, né? Aí chegou na hora da palestra, tinham 1000 pessoas lá para assistir o evento dele. Aí nos bastidores, os contratantes, né, os organizadores do evento, estavam preparados para começar. E o rabino falou: só subo no palco por $1000, por $10.000. E aí os organizadores falaram: ué, mas não era de graça? Ele falou: era de graça, mas agora é $10.000. Eles ficaram chocados, conseguiram achar $10.000, deram para ele. Ele pegou, botou $5.000 num bolso, $5.000 no outro, subiu no palco, deu uma palestra incrível, todo mundo aplaudiu, voltou para os bastidores. A galera achou incrível aquela palestra, melhor que eles já tinham visto. Ele pegou os $10.000, devolveu para todos os organizadores, e os organizadores ficaram sem entender nada e perguntaram por quê. E aí o rabino explicou. Ele falou o seguinte: é muito diferente subir na frente de 1000 pessoas com $10.000 no bolso, né? Então qual que é o insight disso? O insight é que o dinheiro, ele não é só físico, ele mexe com você, ele é energia, né? Então o dinheiro é energia. Por isso que o judeu, ele atrela o dinheiro tanto ao fogo, né? Quando acaba o fogo, quando acaba essa energia, você para. Mas Chip, você tá muito demoninho. Não é possível que desse tamanho você dá tanto trabalho. Fica quietinho. Meu Deus. Jesus Cristo. Tá? E aí, esse é o insight de que o dinheiro, ele é energia, ele não é só fogo, tá? E aí depois vamos para o episódio 3. E aqui a gente chega ao... Vocês lembram dessas histórias que eu contei? Vocês vão lembrando disso ou não? E aí a gente chega aqui no episódio 3. E aí eu contei para vocês a importância do termo discipulado, né? Discipulado é muito importante. Como os judeus, eles foram perseguidos por boa parte da história, eles foram obrigados a andar sem muitos bens, né? Não tiveram local físico. Então eles precisaram passar tudo isso adiante através da tradição oral, né? Então o discipulado é o ato de você ensinar o seu discípulo, através aqui da via oral, né? Então eles pegam os filhos, eles ensinam os filhos ensinam os filhos e assim por diante. E esse treinamento é uma espécie de mentoria, né? E quando você está falando de mentoria, a primeira pessoa que trouxe isso, pelo menos que eu pude perceber aqui, foi o rei Davi com o Salomão, né? Salomão assumiu o trono muito cedo, lá atrás, muito cedo, acho que 1000 a.C., alguma coisa assim, ou 1500 a.C. E aí, quando ele assumiu o trono, como ele era muito novo, Deus veio num sonho e disse o seguinte: o que você quer? Você pode fazer um pedido, e o pedido que você fizer eu vou conceder. E aí Salomão não pediu dinheiro, não pediu poder, ele pediu sabedoria. E aí Deus falou: nossa, você pediu sabedoria, como você não pediu
dinheiro, como você não pediu mulheres, como você não pediu poder, eu vou te dar tudo, né? E por que ele pediu sabedoria? Porque Davi, pai dele, que já era muito rico, já tinha muitas posses, disse para Salomão que a coisa mais importante que alguém poderia ter era a sabedoria, tá? Então, sabedoria é a semente que poderia criar todas as outras coisas. Então isso daqui foi, para mim, o primeiro mentor de todos, né? E daqui veio a importância do mentor. O mentor que já passou por isso, já viveu, deu para ele uma resposta simples para um problema muito complexo. E ele disse sabedoria, tá? Então daqui veio muita inteligência. Uma coisa também que a gente já aprendeu no episódio 3 foi a parábola do cavalo, né? Porque às vezes a gente está no nosso dia a dia e a gente está se preocupando muito com concorrência, né? E aí vocês estão perguntando da K, lembra que eu expliquei ontem? A K teve um problema nas costas. E aí ela desceu aqui hoje também, ela tá meio mal assim. Mas melhorando, né? E aí, muitas vezes a gente perde muito tempo. Opa, voltou. E às vezes a gente perde muito tempo sendo consumido pela concorrência, né? Se preocupando muito com a concorrência e tudo mais. E quando a gente perde tempo consumido pela concorrência, a gente às vezes faz cagada contra nós mesmos, contra o nosso negócio. E aí, eu contei a história do cavalo para vocês, que eu ouvi de um judeu, que foi o Zuc, um grande amigo. Ele disse o seguinte: Tiago, o cavalo, ele estava bebendo água ai caramba, é coxa, né? Na coxa, cocheira, não sei, onde bebe água do cavalo. Eu esqueci na live, esqueci de novo aqui, quem puder me ajudar. E aí, o cavalo fica bebendo água aí, né? E aí o cavalo, ele estava olhando, né, para essa água e viu o reflexo dele. Quando ele viu o reflexo dele, ele pensou que era outro cavalo. E aí ele começou a bater na água. E quando ele começou a bater na água, a água ficou suja de terra. E aí ele perdeu a própria água, né? Então assim, como o cavalo focou muito nesse outro cavalo, ele acabou brigando muito com ele, tá? Ele sujou a própria água. Então no final das contas ele estava brigando com ele mesmo e sujou a própria água, né? A água que estava no coxo, que vocês bem me lembraram aqui. E nos negócios é a mesma coisa. Às vezes a gente perde muito tempo só se preocupando com concorrência, em vez de pensar no nosso próprio cliente. E Jeff Bezos diz que ele só tem medo do cliente dele, não da concorrência. Porque o cliente dele é leal a ele até um concorrente ter um produto melhor. Então foque no cliente e não no concorrente. Porque tem água para todo mundo beber. Tem água para todo mundo beber. Tá bom? Então essa é a parábola do cavalo. Aí eu contei a história de Davi e Golias, né? O Davi pequenininho, o Golias gigantesco, né? Davi pequenininho, baixinho. Aí ele foi, o Golias estava desafiando todo mundo. Cara, Golias estava arrogante pra caramba, tirando onda com todo mundo. O Golias veio, mandou-lhe uma pedrinha no meio da cabeça do Golias. Golias caiu, tá? E Golias estava arrogante, falando um monte de coisa. E aí quando ele caiu, inconsciente, o Davi foi, pegou a própria espada do Golias e cortou o pescoço dele. E aqui a gente tem a metáfora perfeita para como a tolice acabou com Golias. Então, geralmente, a tolice acaba com você, né? A tolice premedita a sua ruína e o seu próprio fim, tá? Isso é muito importante. Então, toma cuidado. A arrogância é um problema incrível, né? Olha que legal. O Cordeiro Lucas aqui, ó. Experiência incrível nesses 12 dias. Sensação de renascimento. Estava à deriva na ignorância e fui resgatado pelo primo. Que bacana. Obrigado por ouvir isso, tá? Então, Golias foi arrogante e a vida dele acabou, tá? Toma cuidado, não subestime, não seja tolo, nunca. Porque quando você é arrogante, já era, porque você nunca vai saber tudo. Existe muita complexidade, muitas conexões no mundo para você saber tudo, tá? E aí que tem alguns insights, né? Assim, nos investimentos, a tolice e a arrogância te fazem ignorar o óbvio. O Golias fez pouco de Davi e a própria arrogância e tolice de Golias o matou, tá? E aí eu contei a história de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele perdeu a família inteira, né? Ele estava assim, quando a Alemanha começou a dominar todos os povos lá na época, a Alemanha dominou o povo também, lá do Viktor Frankl. O Viktor Frankl optou por ficar lá para ajudar os judeus,
Porque o que aconteceu foi que existia uma coisa chamada eutanásia, existe até hoje, né? Eutanásia é quando você basicamente sacrifica um humano, é como se fosse quando a gente sacrifica um cachorro porque ele está com muita dor ou sei lá o quê. Só que aí a Alemanha falava para sacrificar os judeus como se eles tivessem alguma doença, mas na verdade é porque eles eram judeus, né? E como o Viktor Frankl era médico, ele evitou muitas eutanásias, né? Só que com o tempo, o que aconteceu é que ele começou a ser perseguido. Perseguiram então a esposa dele teve que abortar o filho, aí perseguiram a família inteira dele, quase todo mundo morreu, e no final das contas ele conseguiu sobreviver, tá? E aí ele escreveu um livro, tá? E aí ele deu um grande ensinamento pra gente, mas que no final se resume a liberdade de escolha em qualquer circunstância da vida é a única coisa que ninguém pode tirar de você, tá? E toda vez que a gente tem algum sobrevivente, as pessoas elas pensam da mesma forma, elas sentem o seguinte: eu sou escolhido, e eu preciso viver não só por mim, mas eu preciso viver por todos os outros. Eu preciso viver por todos os outros, tá? Então, quando você tem uma queda de avião e alguém sobrevive, essa pessoa geralmente ela diz isso: caramba, eu não sei por que eu fui escolhido, eu preciso viver por mim e por todos os outros. E ela vive a vida ao máximo, né? E é um pouco por isso que os judeus eles têm tanta prosperidade, porque eles vivem a vida ao máximo. Eles aceitam os prazeres da vida, né? Eles entendem que o dinheiro também é algo espiritual, tá? Então isso aqui é muito importante. E como eles vivem a vida ao máximo, eles tendem a ter mais resultados também, tá? Então pode te tirar tudo, menos a liberdade de escolher, tá? De escolher. E aí no episódio 4, veio o nosso grande amigo Dudu, Rabino Dudu. Aliás, sigam o Dudu se vocês não seguem. E aí ele diz pra gente o que é um rabino. Rabino, na verdade, é um amigo, tá? É a pessoa que te permite pensar em voz alta do lado dele. Ele ensinou pra gente o conceito do Lehaim. Estou fazendo um Lehaim com vocês aqui, ó. O conceito de a gente brindar o maior presente que a gente recebe toda manhã, por exemplo, quando a gente toma um cafezinho, tá? E aí, ele contou a história da barba. História incrível, né? O rabino, ele geralmente é um confidente. As pessoas podem contar tudo pro rabino. E aí chegou uma pessoa e falou: mas rabino, eu posso mesmo perguntar tudo para você? Ele falou: claro que pode. Aí ele falou: tá bom. Rabino, quando você dorme com a barba por baixo do cobertor ou por cima do cobertor? E aí ele falou: nossa, não sei. Amanhã eu te falo. Chegou no outro dia e o rabino tava puto. Ele foi lá e falou: meu, eu não consegui dormir, que saco, te odeio, eu tô puto e tal. E ele falou: nossa, por quê? Ele falou: pô, essa noite eu colocava a barba por baixo do cobertor e aí me pinicava. Aí eu colocava a barba por cima da coberta, me incomodava a barba. Aí eu botava por baixo do cobertor, pô, aí pinicava meu peito. E ficava assim, eu não consegui dormir e fiquei puto. Qual que é o insight disso? O insight é que o problema só passa a ser um problema quando você o reconhece como um problema. Então muitas coisas na nossa vida, a gente começa a problematizar demais. É assim, ó, quando você está sem fazer nada, se você tem que ir no mercado, você vai reclamar, sabe? Mas se você está na correria, você nem se liga que é um problema, às vezes é uma bênção, né? Oh meu Deus, quem tá aqui, que bonitinho. Oh meu Deus, vem cá, tá? E aí então ele contou essa história muito interessante. O problema se torna um problema quando você dá importância a ele. E aí ele falou sobre o consumista e o pão duro. Tem aquele que não gasta nada, tem aquele que gasta tudo. E os dois têm a mesma doença. Ambos idolatram o dinheiro. Então no momento que deixa de ser escravo do dinheiro, você passa a avançar na vida. Tanto o consumista quanto o pão duro, eles têm os mesmos problemas. O mesmo problema, né? Que é a idolatria ao dinheiro. E aí a gente falou sobre a maior escuridão, né? A gente falou sobre o fogo. E aí ele disse aquela frase clássica que a gente acende a vela quando está escuro. O melhor momento para acender a vela é quando está escuro, tá? E aí contou pra gente o conceito da faísca divina. Faísca divina, que é um conceito do judaísmo, né? A faísca divina. E aí eu peguei o fósforo. Tem um fósforo aqui, será ainda? Deixa eu ver. Ah, tirou. Aí eu peguei o fósforo, né? Eu acendi o fósforo para vocês aqui. Tava escuro e eu mostrei que o fósforo ele queimava para cima, né? O fósforo queimava para cima. E se você colocasse o fósforo de lado, ele continuava queimando para cima. Do outro lado também.
Então o fósforo ele queima na mesma direção, uma tocha queima na mesma direção. O que foi? Só que quando ele para de queimar, é como se você perdesse essa energia. Então ele precisa continuar queimando na mesma direção. Então quando o fósforo ele está aqui, quando o fósforo ele está queimando nessa direção, você geralmente está alinhado tanto a sua energia quanto os seus princípios. Quando você inverte o fósforo ele está no lado oposto dos seus princípios. Então ele vai queimar o seu dedo, né? Então a faísca divina é muito importante, tá? A chama está sempre subindo, sempre em movimento. Seus princípios devem permanecer alinhados, assim como o fogo se mantém na mesma direção, né? Para os judeus, Deus é igual a fogo, né? Quando apareceu para Moisés pela primeira vez, Deus apareceu em formato, né, de fogo, né, queimando lá uma árvore, alguma coisa assim. Aí depois, no episódio 5, né, apareceu nosso grande amigo Brunet. E o Brunet disse que você não é consequência do destino, você é consequência de suas escolhas. Tá? E aí o Brunet, arrepiou, foi uma live incrível. Tá? E aí ele contou sobre uma história da Bíblia em que chega uma pessoa para outra e fala o seguinte: olha só, pega esses presentes. Ele comprou muitos presentes. Ele falou: pega esses presentes aqui. Né? E aí o outro fala assim: ah não, vamos descer, Chipito. Aí o outro fala assim, eu não preciso de todos esses presentes, eu já tenho muito, né? Fica aí, você tá o terror hoje, dorme. Aí ele fala assim: não, eu não preciso de todos esses presentes, eu já tenho muito. Aí ele fala assim: aceite os meus presentes, eu já tenho tudo, né? Então, para o judeu, ele valoriza ter tudo, não só ter muito. Então tudo que ele tem ele valoriza, não só o dinheiro. Ele valoriza as coisas. E quando você valoriza as coisas, você geralmente tem mais dessas coisas, porque você valoriza. Se você não valoriza, você vai perdendo, vai descartando, vai esquecendo. Repito, dorme, vai dormir. Tá? Então, valorizar tudo. Tudo versus muito. Aí, episódio 6, a gente falou um pouco sobre investimentos. Descobrimos que na Talmud a gente tem já um portfólio de investimentos recomendado por eles. Né? Eles recomendam que a gente tenha, né, 1/3 em terras, 1/3 em negócios e 1/3 em reserva de valor. Tá? E aí eu fiz um estudo histórico sobre o que teria acontecido para quem investiu assim. E adivinha só, quem investiu assim teria ganho dinheiro. Né? Teria tido uma das maiores... Deixa ele dormir! Teria tido uma das maiores rentabilidades da história. Tá? Quem tivesse... seguido o portfólio da Talmud, tá? Pessoal, deixa eu falar uma coisa só. Tem gente falando assim: me manda mensagem, eu vou enviar os mapas mentais e tal. Eu sei que tem gente querendo ajudar fazendo isso, tá? A minha recomendação é que vocês não façam isso. Não mandem mensagem, porque tem muito primo aqui do bem, mas tem sempre um ou outro que quer entrar para sacanear e vai usar disso para tentar fazer sacanagem, tá? Por que eu digo isso? Porque já aconteceu várias vezes. E eu não posso fazer nada para te ajudar, tá? Mas então assim, não entre em contato. Primo, eu baixei tal coisa, tal. Se você não conhece a pessoa, não fale com essa pessoa. Aqui, quando ela te mandar um arquivo, tá? Porque você pode ter um grande problema, tá? Então toma muito cuidado. Porque tem muitos de vocês que são muito sábios, são muito inteligentes, mas tem gente, que está num processo, às vezes de vulnerabilidade, e você vai acabar tendo um problemão. Toma muito cuidado, por favor, tá bom? E se você é um primo, não ofereça essa ajuda também, tá? Por favor, a não ser que vocês se conheçam, tá bom? Imagina assim, o pessoal, eles vão em todos os meus vídeos do YouTube, vão em todas as minhas postagens, vão atrás de todo mundo e fica mandando mensagem, falando: eu sou do time do primo, eu sou não sei o que lá, me ajuda com dinheiro, e não sei o que lá. Toma cuidado, tá? Então a gente entendeu que a melhor estratégia de investimento é sempre aquela que se provou no tempo. E a Talmud se provou no tempo. Tá? E aí no episódio 7 a gente descobriu que na verdade não basta só conhecimento técnico, né? Porque o seu maior inimigo é você mesmo. Então a gente fez aquele exercício, né, da raquete da bolinha, lembra? Quem caiu no exercício da raquete da bolinha? Eu falei assim, uma raquete e uma bolinha juntos custam R$1,10.
a raquete custa R$1 a mais que a bolinha. Quanto custa a bolinha? E a gente pensa, a raquete custa, sei lá, R$1, né? R$1,10, alguma coisa assim. Geralmente a gente erra, né? E a gente pensa, então a bolinha custa 10 centavos, mas a bolinha custava 5 centavos. Então aqui você caiu num viés. Aí eu fiz a história do vinho, né? Aí eu fiz a história de Nash, da média do 100. E aí a gente começa a cair nisso e a gente fala, putz, olha só. E a gente cai por quê? Porque a gente tem vários vieses. Aí eu mostro a história do dedão, né? Levanta o seu dedo indicador. Aí a galera levanta o dedão. Aí eu falo, viu? Não é indicador. Então tem vários vieses que a gente cai nesse momento. E aí eu expliquei sobre vários vieses, né? Expliquei sobre o sunk cost, né? Que a gente geralmente pensa, já que eu já gastei tanto tempo nisso, eu vou continuar fazendo. Já que eu já gastei tanto tempo nisso, eu vou continuar fazendo. Né? E a gente erra na nossa vida. A gente tem um viés da posse. Já que eu comprei esse vinho, ele vale mais. Eu nunca pagaria um preço desse por esse vinho. Tá, mas eu venderia, né? Aí tem o viés do pico-fim, que é o viés de Hollywood, né? Aí o viés de framing, né? Que as empresas dizem, olha, tem 10% de chance de dar certo, mas não falam que tem 90% de chance de dar errado, né? Aí tem o viés da confirmação, ancoragem. Falei de vários vieses que assolam a sua mente. E basicamente eu trouxe 3 princípios para vocês nesse dia, né? Não existe nada novo, a única coisa que acontece é reconhecer aquilo que já existe. A gente não descobre nada, a gente só reconhece o que já existe. Depois falei sobre a velocidade cruzeiro, né? A vida chega em um patamar tão forte que tudo que acontece não atrapalha mais sua vida, porque está na mesma direção. Então, por exemplo, para mim hoje, se eu ficar parado, meu dinheiro cresce, tá? Depois você tem a força cósmica do hábito e ritmo hipnótico, que foi cunhado por Napoleão Hill, tá? E aí a gente falou então sobre o maior inimigo. O maior inimigo é a sua própria cabeça. Então a gente falou sobre vários vieses. Aí eu contei a história do fazendeiro e de Napoleão, né? O fazendeiro estava dando risada de Napoleão. Aí o Napoleão chamou o fazendeiro e falou, por que você está dando risada? Ele falou, se eu contar você vai me matar. E ele disse, não, mas eu já vou te matar. Aí ele falou, então você já vai me matar, para que eu vou te contar? E ele fala, então você tem uma chance de viver se eu gostar da sua história. E ele fala, então tá bom, então eu vou contar a história. E ele conta a história de que ele está olhando para Napoleão e vendo como ele era baixinho e ele estava liderando um país inteiro, um exército gigantesco, né? E aí ele disse que ele lembrou de uma história de quando ele era pequenininho. E quando ele era pequenininho, ele olhava para um rebanho, né? E tinha uma criança cuidando de um monte de boi. E aí ele perguntou para o pai dele como isso era possível, né? Como que poderia os bois respeitarem a criança? E o pai dele disse que, na verdade, os bois não respeitavam a criança. Os bois tinham medo porque o boi pensava, todos os outros amam a criança, então não posso ir contra os outros. E todo mundo pensava a mesma coisa, né? E logo a criança pequenininha com cajado conseguia cuidar de um monte de boi que poderia pisotear ele facilmente. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente tem medo de compartilhar e aprender com os outros bois, mas a gente pensa igual. Ou então a gente entende que dessa história, quem lidera geralmente não é o mais forte, é o mais inteligente. É o mais inteligente, o mais sábio é aquele que prospera, não aquele que tem o braço maior, tá? E no final das contas, essa pessoa virou um assessor do Hitler, do Napoleão, virou um grande braço direito de Napoleão, tá bom? E aí eu contei a história de Ozymandias, que foi considerado como o grande, né? O grande do Egito. E Ozymandias escreveu um poema. E aí tem uma parte do poema que ele diz assim: meu nome é Ozymandias, rei dos reis, contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. E aí Ozymandias, ele era muito arrogante. Por essa parte a gente pôde ver, ele era muito arrogante, tá? E o que aconteceu foi que ele era o homem que estava no poder quando Moisés libertou os escravos. Então ele perdeu muita coisa. Ele era um homem muito rico e perdeu tudo, em parte pela sua arrogância, tá bom? Pessoal, sobre os mapas mentais, já eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? E aí, episódio 9, tá? Episódio 9 foi incrível. Foi quando o Dudu voltou novamente, né? O Dudu chegou e ele contou uma história animal sobre como a vida nos enterra vivos, né?
a gente é enterrado vivo várias vezes na nossa vida, tá? Então, às vezes, a gente está aqui trabalhando, fazendo o nosso, e vem alguma coisa e nos assola, né? Vem aqui, aí vem o Covid, do nada, putz, enterra a gente vivo, né? Por quê? Porque, cara, olha só que situação, tem negócio que quebra, nós não pode sair de casa, olha quanta coisa acontece, né? Aí vem alguma injustiça e acontece com a gente. Alguém que nos odeia vem e faz uma sacanagem com a gente. A política vem, cara, muda alguma coisa que nos afeta. Então, o mundo nos enterra vivos várias vezes. Só que quando o mundo nos enterra vivos, muitas vezes a gente é a pedra, né? E se a gente é a pedra e a gente é enterrado vivo, a gente não consegue sair debaixo da terra. Já era, a gente é uma pedra. O grande segredo, então, é a gente ser a semente, para que quando a gente seja enterrado vivo, a gente possa crescer, germinar, prosperar, né? E muitas vezes na vida a gente é a semente, né? Eu fui. Quando eu quebrei em 2018, quando eu quebrei com 18 anos, eu fui a semente. No Covid agora, o mundo vem ter a gente vivo, eu fui a semente, eu cresci na crise. Várias vezes eu fiz isso. Os momentos de maior crescimento foram os momentos de maior dor para mim, tá? Aí eu então falei sobre isso, tá? Aliás, aí o Dudu falou sobre essa história da pedra e da semente. E aí a gente falou também, eu falei sobre como a gente conhece alguém, né? A gente só conhece alguém no 1% do tempo dessa pessoa. Não é porque a gente está toda hora com alguém que a gente conhece, não. A gente só conhece uma pessoa nos momentos de estresse. Então, por exemplo, você tem uma pessoa na sua empresa, ela é incrível, aí você demite ela. Aí ela vira uma doida. E aí ela quer te ferrar, quer te pôr no pau, não sei o que lá. Aí você fala, opa, agora eu conheci quem é essa pessoa. Você tem um relacionamento, tudo lindo, termina. Aí começa a ter um monte de briga judicial, você fala, opa, agora eu conheço essa pessoa, né? Você está viajando, aí tem uma treta forte, aí você conhece quem é essa pessoa. Então você não deve julgar quem é a pessoa pela maior parte do tempo dela, e sim pela menor parte, pelas exceções, pelo estresse. E aí eu não sabia que existia um ditado judeu sobre isso, em que você conhece alguém por 3 momentos. Eu não lembro agora como era, né, em hebraico, mas era tipo Kisu e não sei o que lá, né? Mas era basicamente a tradução. Você conhece alguém no copo, no bolso e na raiva. Quando a pessoa bebe um pouquinho a mais, quando vai colocar a mão no bolso, ou quando a pessoa está com raiva, né? Então você conhece alguém nesses 3 momentos. Quando a pessoa está bêbada, né? Ou quando a pessoa toma uns copos a mais, quando a pessoa está com muita raiva, aí você conhece, ou quando a pessoa tem que botar a mão no bolso, aí você conhece quem é quem, tá? Então isso daqui acho que foram as... e teve um insight interessante que ele contou a história de uma pedra preciosa que foi rachada, aí veio um artesão e desenhou uma flor, né? E aí o insight é que nós temos feridas, mas se a gente for mais fundo, a gente vai descobrir que lá tem uma flor, né? Então existem grandes feridas e lá no fundo a gente tem sempre uma flor, tá? Que pode germinar. Aí no episódio 10 eu falei sobre a regra de ouro dos judeus. Existe uma regra de ouro, tá? Existe uma regra de ouro que está lá na sede da ONU. Existe uma frase que está lá na sede da ONU, tá? E aí você percebe que em quase todas as religiões existem de formas diferentes essa mesma frase. E aí você descobre que Napoleon Hill, no livro dele, A Lei do Sucesso, ele também chama de a regra de ouro, isso daqui. Então você percebe em vários momentos da história, a primeira vez que apareceu no judaísmo foi no livro de Tobias, 200 a.C. E o que ele traz aqui e o que a gente traz aqui na regra de ouro é que tudo se resume a faça aos outros o que gostarias que fosse feito a ti. Faça aos outros o que gostarias que fosse feito a ti. Então se você faz aos outros coisas boas, eles vão fazer a você coisas boas. Se você faz coisas ruins, eles vão se afastar de você. E eu contei um exemplo de uma pessoa que não aplicou a regra de ouro, sacaneou um monte de gente. E aí um grande amigo meu, bilionário, ele ia fazer uma reunião com essa pessoa e eu falei, cara, não faz reunião com essa pessoa, não tem nada a ver, você sabe quem ela é? E aí ele não fez a reunião. E a pessoa do outro lado nunca soube que não fez a reunião por causa de mim. Na verdade foi por causa dela, né? Não foi por causa de mim. E no mundo, se a gente não respeita a regra de ouro, várias coisas ruins vão acontecer e você não vai nem entender o porquê, né? Ó, me lembraram aqui que o Dudu trouxe um outro insight sobre a história do José do Egito. E o insight foi:
A Bíblia só chama um homem de bem-sucedido em toda a história, e é o José do Egito. E ele chamou José do Egito de bem-sucedido. Ele falou, um homem bem-sucedido, né? Com muito sucesso. E o mais interessante é que chamou ele de bem-sucedido quando ele estava na prisão. Olha só, quando ele estava na prisão. Não quando ele ficou muito próspero. Falou que ele era bem-sucedido quando ele estava na prisão. Qual que é o insight aqui? O insight é, o sucesso aqui antecede o sucesso aqui fora, né? É um clichê? É. Funciona? Sim, faz sentido. Muitos de vocês não têm ainda patrimônio. Eu sei disso. Muitos de vocês estão no processo. Mas esses 12 dias, eles estão sendo muito importantes para que você mude aqui primeiro e depois comece a mudar aqui fora. Tá? Então eu falei sobre a regra de ouro. Tá? E aí eu falei que existem 4 tipos de pessoas no dia da regra de ouro. Aquelas pessoas que sabem o que fazer e fazem. Aquelas que sabem o que fazer e não fazem. Aquelas que não sabem o que fazer e fazem. E os que não sabem não fazem, né? E aí eu alinho esses 4 tipos de pessoas e obviamente a gente tem que saber, a gente tem que ser aquele que é o sensato, é o que sabe fazer e faz, tá? Beleza? E uma frase importante do episódio 10 é: o erro é a instrução dos bem-sucedidos, mas as desculpas dos fracassados. Então a gente erra várias vezes na nossa vida e a gente precisa entender isso como instrução, tá? Como uma repreensão positiva que vai fazer a gente crescer, tá? Aplica a regra de ouro na prática, porque o mundo devolve. E quando você tiver um grande problema, procure pelo quem, tá? E aí no episódio 11, que foi de 11, eu compartilhei todos os princípios de negócios que eu aplico no Grupo Primo. Primeiro, assumir erros. Depois, rapidez acima da excelência. Cooperação é prioridade. Crescimento e relevância, performar no caórdico. Caórdico foi um princípio interessante, né, que eu passei para vocês ontem. Ser você mesmo. Nem todo mundo pode ser você mesmo em todo lugar. Na minha empresa a gente pode. Depois, obsessão pelo cliente. Depois, escala, sensatez, direção e grit. Esses foram os 11 princípios de negócio. Deixa eu procurar uma coisinha só que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. E aí, eu separei rapidinho também os meus princípios de vida para compartilhar com vocês, tá? Primeiro princípio de vida: comece agora, pense grande e seja escalável. Não compre preço, compre valor, sempre. Pele em risco. Eu só sigo quem tem pele em risco, tá? Alguém ensina investimentos e não investe? Eu não sigo. Tá? Perguntaram, rapidez antes de excelência? Por quê? Porque a excelência ela leva muito tempo, né? E a gente vive num mundo em que a gente precisa testar muito rápido e errar muito rápido. E quando a gente acerta a direção, aí depois a gente começa a pôr excelência no processo, tá? Quarto ponto, biografia não define destino. O seu passado pode ser um indicativo, mas ele não define quem você é. E sim o que você vai fazer no futuro, tá? Então, já aconteceu de eu contratar gente que tinha um passado não muito legal, essas pessoas me surpreenderam. Quinto, só invista no que conhece e sabe explicar. Se você não souber explicar porque você investe, é melhor não investir. No sexto, quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Tá? Em sétimo, busque conhecimentos e não conselhos, porque os conselhos às vezes não vão te ajudar. Você precisa ter o conselho da pessoa certa, no momento certo, na maturidade certa. Então você precisa de conhecimento, tá? Em oitavo, fuja do viés da confirmação. Em nono, administre riscos, exceto os que geram prejuízos e podem te tirar do jogo. Em décimo, a ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Em 11º, horizonte de tempo, disciplina e pensar grande. 12º, a riqueza está ao seu lado desde quando você nasceu, geralmente a sua família. A gente fica querendo procurar outras riquezas, mas geralmente está do nosso lado. Em 13º, cash is king, ou seja, numa crise é quando a gente vê que a gente devia ter dinheiro em caixa. Em 14º, persiga sempre a semente e nunca o fruto.
Persiga sempre a semente e nunca o fruto, porque é a semente que vai gerar todas as outras coisas, tá? Pessoal, um presente para vocês que eu vou dar agora, como uma espécie de agradecimento e parabenização para a gente, tá? É o seguinte, primeiro de tudo, eu vou deixar os mapas mentais disponíveis, tá? Eu vou deixar os mapas mentais disponíveis. Deixa eu falar com o meu time aqui. Vou deixar os mapas mentais disponíveis até meio-dia, tá? Então eu vou pedir pro meu time, só que meu time não vai conseguir colocar agora, deve colocar daqui meia hora, alguma coisa assim, tá? E aí meu time vai colocar todos os mapas mentais disponíveis, tá? Até meio-dia. Aí eu vou deletar todos os mapas mentais do Telegram. E aí provavelmente de tarde a Mieko vai terminar o mapa mental de hoje. Eu não sei o que ela vai fazer no mapa mental de hoje. E aí eu vou postar também no Telegram e vai ficar só por 24 horas. Tá bom? Uma coisa importante também. Pessoal, eu tenho alguns parceiros que me ajudam muito aqui no desafio. Um dos parceiros é o Kinvo, tá? O Kinvo é o aplicativo que eu uso para gerenciar minha carteira de investimentos. Vocês já conhecem, então ele manda vários pushes para os clientes. Acho que muitos de vocês devem usar o Kinvo, tá? E o Kinvo geralmente dá um presente para a galera da live. E o presente que eles vão dar hoje é 50% de desconto na assinatura anual deles. Tipo, fica, sei lá, acho que 5, 6 reais por mês. É uma coisa assim, é ridiculamente barato, tá? E é onde eu posto, sabe, os prints de dividendos e tal. É muito barato mesmo. Então eu vou postar hoje de manhã, vou botar num arrasta para cima nos stories, tá? Aí é só vocês arrastarem para cima. Pô, aproveita porque é muito barato mesmo. E no Telegram também eu vou pedir pro meu time mandar, tá bom? E aí assinem lá. Pessoal, assim, foi muito especial para mim esse desafio, tá? Muito especial de verdade mesmo, muito, muito, muito mesmo. Eu fiquei muito feliz. Pô, foram 12 dias em que eu evolui pra caramba. Não pense que o desafio é só eu passando conhecimento para vocês. O desafio, na verdade, é a gente aprendendo junto, tá? Eu aprendi demais. Demais mesmo, tá? Aprendi sobre coisas que eu não conhecia, sobre prosperidade judaica, né? Assim, foi igual o desafio do Salomão. São coisas que eu já usava na vida e coisas que eu não usava e vou passar a usar. Então, eu fico muito feliz que na minha profissão, na minha vida hoje, o que eu faço eu sou pago para estudar, basicamente. Isso é incrível, né? Eu sou pago para estudar e sou pago para estar próximo de pessoas muito melhores do que eu. Fico muito feliz por isso, tá? E mais feliz ainda em saber o impacto que a gente gera, né? Hoje, no final da jornada, finalzinho da jornada, a gente tem 24 mil contas no Instagram aqui, isso é demais, né? Então, foi uma evolução incrível. Eu vou postar a frase do dia agora. E eu gosto muito, muito, muito de guardar, né, essas últimas frases do dia. Eu queria que vocês falassem alguma coisa legal, né? Pô, vocês estão aqui todos os dias. Pô, posta alguma coisa legal, né? Assim, marca alguém e tal, mas posta uma coisa legal. Me diz o que vocês acharam, me diz o que vocês mais gostaram. Me dá um feedback, me fala uma coisa bacana. É uma jornada que, na verdade, se encerra agora, mas abre outro ciclo, né? Não sei como fazer de novo, desafio, etc. Não tenho a mínima ideia, não tenho ideia de tema. O que eu vou fazer agora é focar nos meus alunos. Eu me dediquei aqui ao desafio. Agora eu vou me dedicar à minha turma de alunos. Tá? A gente vai ter uma jornada de 3 meses quase, vai ser bem legal. Então vou me dedicar lá aos alunos. Queria agradecer a presença de todo mundo que evoluiu, todo mundo que compartilhou. Me ajuda muito a compartilhar. Toda vez que você chega e fala, olha, você já segue o Thiago Nigro? Pô, segue o cara, não sei o que lá. Cara, isso aqui é muito incrível pra mim, porque é assim que eu cresço, é assim que a gente faz a mensagem chegar mais longe. Tá? Tô muito, muito feliz. Nunca deixem de estudar, não deixem de perseguir sempre a semente, não deixem de fazer o bem e nunca se entreguem à ganância. Tá? A ganância é o que vai acabar com vocês, a ganância é o que vai destruir vocês. Não se entreguem, tá? Peguem os mapas mentais, imprimam, guardem, aproveitem, revisitem e, pô, foi uma honra compartilhar com vocês essas 12 manhãs. A Ká gostaria de estar aqui e falar algumas coisas para vocês com certeza, mas ela tá zoada, né? Então, gente, deixa eu só dar tchau aqui pros cachorrinhos, ó, que acompanharam também com vocês todos esses dias e com a gente, né, ó. Eles estão aqui todo dia, né, Tarantas?
Agora o chip acalmou. Tá bom? Galera, tamo junto. Espero que a vida de vocês seja incrível e que tenhamos um 2021 muito bom. Tá bom? O pessoal tá pedindo para encerrar o som de Raça Negra. Vamos ver aqui. Então, ao som de Raça Negra, encerramos esse desafio. Espero que tenha sido incrível para vocês. Grande abraço, bom dia, ótima sexta, bom final de semana e nos vemos